Vocês estão sabendo que o diretor da Polícia Federal foi ouvido hoje no Senado a respeito da detenção do jornalista Sérgio Tavares no dia 25 de fevereiro, o dia daquela manifestação esplendorosa, né? O Senado quis saber mais detalhes da detenção do jornalista, afinal de contas, isso é um ato gravíssimo, inclusive pode abalar as relações exteriores do Brasil com Portugal. Gente, a oitiva desse diretor é nitroglicerina pura. Só para você ter uma ideia, ele confessou que a Polícia Federal está monitorando redes sociais de jornalistas. Olha que magnífico! Disse que um monte de coisa era crime, quando a gente sabe muito bem que não é, e essa oitiva ilustra muito bem o tipo de regime que reza no Brasil e que muita gente ainda insiste em chamar de democracia. Nessa edição eu também vou comentar com vocês sobre o STF, que já se manifestou a respeito do indiciamento de Jair Messias Bolsonaro. Rapá, você não perde por esperar. Senta aí, fica confortável, como diz a Bárbara do Te Atualizei, porque tem também a requintada CPMI da Covid. Sabe aquela vergonha alheia que nós fomos obrigados a assistir descendo goela abaixo com pedra incandescente? Pois é, parece que ela vai voltar. E quem anuncia isso é o senador Humberto Costa. Mas para você não dizer que eu sou muito ruim e que você me fez alguma coisa de mal, eu vou terminar esse vídeo com Gustavo Gayer lavando a alma do brasileiro contra a pior rede de televisão do Brasil, ela mesma, a Globosta. Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais, também nos seus grupos de Telegram e Zap, ajudam pra caramba a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bora para as notícias. Vamos começar com Renato Souza. Vocês devem estar achando estranho, né? Eu colocando tanto Renato Souza aqui na nossa tela, mas é assim que a gente desmascara o mentiroso, né? Neste caso, ele não está falando nenhuma mentira, não. Ele está falando verdade. Ele diz que o ministro Alexandre de Moraes deu à PGR 15 dias para dizer se apresenta ou não denúncia contra Bolsonaro e outros por fraudes em cartão de vacina. Bem, o Brasil indo para o buraco, um déficit de bilhões, um monte de gente morrendo de dengue, morte de Yanomamis, tudo na cabeça, no quengo do brasileiro, o imposto aumentando como se não houvesse amanhã, fila do desemprego como a gente nunca viu nos últimos 4 anos de Bolsonaro, mas eles estão preocupados com suposta fraude no cartão de vacina que pelo menos quem consegue ligar o Lé com Cré sabe que não faz o menor sentido. Bolsonaro ter falado para o mundo inteiro eu não me vacinei e de repente apresentar a prova de que ele mentiu para o mundo todo. Então, assim, muitos indiciamentos ficam parados lá para análise da PGR durante anos e anos e anos. Mas no caso de Bolsonaro, que foi indiciado hoje pela manhã, o STF deu 15 dias para a PGR se manifestar. Uma palhaçada dessas. Isso é desespero que chama. Eles querem colocar Bolsonaro na cadeia e eu desconfio que eles querem fazer isso antes mesmo de Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, se é que isso vai acontecer, como nós imaginamos. Então aí, ó, acelere justiça para condenar inocentes e inocentar culpados. É isso que temos para hoje na fila do pão. E preparem-se, porque a CPI da Covid vem aí no melhor estilo requentado possível. Sabe o Restaudanté? Pois é, o Restaudanté ainda presta para alguma coisa. O senador Humberto Costa disse que hoje, às 8 horas da noite, ele estaria com a PGR ao lado de outros senadores da CPI da Covid, pedindo o indiciamento de 65 pessoas. Ele levanta aí um destaque para a questão do Bolsonaro, que só o Bolsonaro ele pediu indiciamento em 10 crimes. Eu não posso imaginar quais crimes foram estes, né? Porque eles vivem tacando na cara de todo mundo que aqui no Brasil morreram 700 mil pessoas. Olha, nos Estados Unidos morreram bem mais, eles não chamam Joe Biden de genocida. Na Argentina também morreu bastante e eles não chamavam o poste da Kirchner de genocida. É só aqui no Brasil mesmo. Então, vocês podem esperar, porque vem aí a CPI da Covid requentada. Gente, isso vai descer de um jeito, se é que desce, né?
Vamos adiantar aqui que hoje teve a oitiva do diretor-geral da Polícia Federal, o Rodrigo de Mello Teixeira, né? Ele é diretor da Polícia Administrativa, e disse que Sérgio Tavares fez ataques à honra de ministros do STF e, por isso, a Polícia Federal se achou no direito de tentar impedir a entrada do jornalista no país e reter o jornalista para a averiguação. Senhores, nós sabemos muito bem que não é assim que funciona a justiça aqui no país. Não, pelo menos não era assim que funcionava. Vamos dar uma ouvidinha no que ele falou, nossos agradecimentos oficiais aí ao portal Metrópolis, que fez o recorte. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares. Pois é, porque ele é jornalista e as manifestações dele ocupam a rede social dele, porque ele é um jornalista independente, não é contratado pela rede bosta de televisão, então as declarações dele certamente estarão nas redes dele. Lá no país dele, ele tem liberdade para fazer isso. O que nós deveríamos, como jornalistas e cidadãos de bem, termos liberdade para fazê-lo aqui no Brasil também. Vamos seguir. Que nós não entramos na manifestação política. Não, imagina. Claro, a manifestação política, ideológica é um direito dele. Veja, olha a incongruência. Ele garante que eles não entraram para investigar sobre manifestação política e ideológica. Ele diz que a manifestação política e ideológica é um direito dele. Dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Alan dos Santos que o diga. Rodrigo Constantino também, entre outros. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal. Ok. Manifestações são meras palavras. Vocês lembram o que a Interpol disse? Foi o FBI. O FBI disse aqui numa reunião com o Ministério da Justiça a respeito das palavras de Alan dos Santos? São só palavras. Mas aí o diretor da Polícia Federal acha que as palavras do Sérgio Tavares beiram ao aspecto criminal. E desde quando isso é motivo para você prender alguém? Não aqui com as nossas leis vigentes. As leis de verdade, sabe? Não aquelas que estão querendo substituir. Pois é. Ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Flertar com a criminalidade agora, sem nenhuma prova contra o sujeito, dá o direito de constrangê-lo na entrada do país. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte. Bem, isso aí é muito aberto, né? Ataques a ministros da Suprema Corte é o quê? É crítica? Não pode mais criticar os ministros da Suprema Corte? Gente, isso é um escândalo. Todo servidor público pode e deve poder ser criticado. E o ministro do STF nada mais é do que, acima de qualquer coisa, um servidor público. Ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso... O que é ataque? Né? Faltou ele definir o que é ataque, porque crítica é passível. Agora, quando ele diz ataque, cabe exatamente o que eles quiserem. Se o Sérgio Tavares criticou em algum momento da vida dele o ministro da Suprema Corte, ele o fez a partir do território do país dele, que pelo menos ainda permite que um funcionário público seja criticado. Isso não é crime em Portugal. O fato dele ter pisado aqui no Brasil não dá direito à Polícia Federal de interpelá-lo, retê-lo por quase 4 horas, mais de 4 horas, e reter o passaporte dele para impedi-lo de sair. Não é assim que funciona.
Se um ministro do Supremo Tribunal se sentiu ofendido, o CPF do ministro deve buscar a justiça de primeira instância, porque o Sérgio Tavares não tem foro privilegiado, gente. O que é isso? Isso é mais ou menos o que eu sei de justiça. Se eu estiver errada, você que é jurista, que frequenta aqui o canal, deixa aí nos comentários para mim, me corrigindo. Comente aí me corrigindo, por favor. Nosso ordenamento legal. Não é crime no nosso ordenamento legal. Atacar ministros não tem nem isso no ordenamento legal. O que é ataque? Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, até o momento que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento. Bom, ele não pode criticar as urnas eletrônicas porque não se tem prova da crítica que ele fez. Portanto, você está proibido de criticar. Certinho? E, gente, nós estamos na Coreia do Norte, só descobrimos agora, meu Deus do céu. Critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim... Não, em nenhum momento Sérgio Tavares apoiou a quebradeira que houve em qualquer prédio público. O Sérgio Tavares não só cobriu, como apoiou a manifestação pacífica de quase 90 dias que aconteceu em Brasília. Ele, o Sérgio Tavares, e todos nós apoiamos manifestações pacíficas e ordeiras, que foi o que aconteceu até que, no dia 8 de janeiro, por um milagre, que a gente não sabe muito bem, né, de onde partiu, houve uma quebradeira que é algo totalmente diferente de tudo que nós fizemos, tanto antes da eleição de Bolsonaro, quanto durante a gestão de Bolsonaro, quanto pós-derrota de Bolsonaro pelas urnas. Então, não, o Sérgio Tavares nunca fez isso, eu nunca ouvi o Sérgio Tavares apoiando quebradeira do 8 de janeiro. O que o Sérgio Tavares fez foi muito diferente do que ele está dizendo oficialmente no plenário do Senado. Gente, poxa vida, isso é grave demais. Tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Não foi isso que foi perguntado no depoimento, tá? E aí, vocês lembram muito bem que a Polícia Federal, quando viu que o bicho pegou para o lado dela, com a retenção do Sérgio Tavares, com embaixada, consulado, todas as autoridades, o Pitoli estava lá com um advogado imediatamente para amparar o Sérgio Tavares. Aí a Polícia Federal veio a público dizer que cobrou do Sérgio Tavares licença, visto de trabalho. Vocês lembram bem, está aí na tela de vocês, matéria da UOL, no dia 25 de fevereiro de 2024, às 13h24 da tarde, PF diz que o youtuber português foi questionado por não ter visto de trabalho. E agora ele mesmo está se desmentindo, dizendo tudo que o que ele perguntou para o Sérgio Tavares não tinha nada, mas absolutamente nada a ver com visto de trabalho. Ou seja, quem está mentindo? Esse diretor ou essa declaração aqui que a UOL cobriu? E a UOL também é uma tremenda fazedora de fake news no final das contas? O que eu sei é o seguinte: nós entramos numa situação tão grotesca que eles falam o que querem, a hora que querem, e não interessa se faz sentido ou não, se eles se desdizem, se eles se desmentem, se eles desmentem o tempo todo. O que importa é que nós teremos que engolir a seco toda essa pataquada. Mas como nem tudo é choro e ranger de dentes, Gustavo Gayer e o deputado delegado Caveira hoje lavou a nossa humilde alma. Olha o Gustavo Gayer em coletiva de imprensa o que fez. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. Que vergonha! Que olha humilhação! Isso. O delegado Caveira, o deputado delegado Caveira pegou, tirou
o microfone da Rede Globo e colocou no chão. Aí o senador, não faz isso não, não faz isso não. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos... Aí o Hélio foi lá, dando uma da turma do Deixa Disso, rindo, né? Porque a vontade dele era chutar o microfone da Globo, vamos combinar. Os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Uma imprensa livre. Vamos ouvir de novo, porque o Gayer está falando mensagens muito importantes aqui. Como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. Que vergonha! Que humilhação! Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. E aí, o que você está achando disso? Você acha mesmo que a imprensa lixo vai continuar defendendo esse monte de atrocidades que estão acontecendo no Brasil? Será que eles acham mesmo que eles serão amigos do rei? Será que eles não aprenderam nada com a caminhada de Stalin, de Lenin, do próprio moço do bigodinho alemão, de Mao Tse? Será que eles não aprenderam nada dos aliados de Maduro, que foram todos dizimados, dos aliados de Che Guevara, que foram todos dizimados, dos aliados dos Castros em Cuba, que foram todos dizimados? Será que eles ainda eles mantêm a ilusão de que serão úteis para o rei durante ad eterno? Deixa nos comentários para mim. Vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, mas compartilha com força esse vídeo, tá? E se você gosta do meu trabalho, você pode nos apoiar. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Eu conto com você, nos encontramos nos comentários e a gente se vê. Prepara o sal de fruta. Vamos voltar à nossa edição especial, cafezinho com sal de fruta. Meu